Seguinte, duas coisas introdutórias. A primeira é dar parabéns pro meu filho que fez 27 anos. Parabéns, Paulo. Gostaria muito de estar aí com você. A gente ir num lugar qualquer, beber uma cerveja e discutir uma coisa, né? Mas não é possível porque nós estamos confinados aqui, você confinado aí. E é bom você não escutar esses loucos, não. Fica confinado aí que tá melhor. A segunda é que a fala que segue, ela tem spoilers acerca do filme O Poço, né? Então, se você não assistiu esse filme ainda, talvez não seja aconselhável você assisti-la, né? Vai lá, assiste o filme, aproveita o seu confinamento de uma maneira interessante, né? E aí depois você volta, aí a gente conversa. Falou? Eu decidi assistir o filme O Poço, desse diretor aí de nome quase impronunciável, Galder Gastelo Urrutia, por conta dos comentários da Netflix mesmo. E também por sugestão de amigo. E a princípio eu percebi que gostaria dele, porque o protagonista decide levar para dentro do confinamento que ele faz voluntariamente lá, o livro Dom Quixote, né, que ele nunca tinha conseguido ler. E aí eu percebi uma relação entre a literatura e o cinema. E realmente, facilmente o jogo com o literário se revela. O ator escolhido é esquálido e com uma barbicha, como se fosse o Dom Quixote, e tem um certo sentimento de indignação quando vê uma injustiça, e é acompanhado por um Sancho Panza que diz a todo momento, é óbvio, né? Existe até uma Dulcineia, que vez por outra aparece na plataforma de comida, né? Para quem gosta dessas relações mais diretas entre literatura e cinema, o filme é um mamão com açúcar, né? Agora, quem deseja observar também a vizinhança entre a narrativa fílmica e a literária, vai perceber muitos sinais de coesão interna. Esses também serão abastecidos, né? O Poço é uma prisão vertical, dividida por andares, e em cada um deles estão aprisionados dois indivíduos, né? Por um orifício desce uma plataforma com comida e ela para em cada andar por alguns minutinhos. Esses minutos são suficientes para aqueles dois ali que estão naquele andar comerem, né? Então é de se pressupor que os primeiros andares comem muito bem, né? Mas os demais vão comendo esses restos dele. E tem gente lá pro final que nem come. Se alinhar dessa narrativa, né? Logo nas primeiras cenas, é perguntado pro protagonista, né? Qual o seu prato predileto? Ele nem sabe direito. Mas a gente que está pensando a narrativa como um começo, meio e fim, sugere que se todo mundo comer aquela comida que sugeriu ali nos momentos iniciais, todo mundo vai se alimentar e não vai faltar comida para ninguém. Outra questão associada com comida, o nome dos personagens. Garig é um prato da Indonésia. Então, para aqueles que gostam de perseguir a organização da narrativa, tem isso. Tem também aqueles que gostam de símbolos, que o diretor vai deixando símbolos assim para eles montarem. Um deles é o número 33, que é o último andar, que evoca a trindade cristã, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se a gente lembrar que cada andar tem dois personagens, o 3 multiplicado por 2 vai dar 666, que é o número da besta, que está lá no João, capítulo 13. Mas tem esses, né, que procuram encontrar dentro da narrativa elementos de coesão, e tem aqueles que procuram fora. Tem espectador que gosta de entender que a arte é uma espécie de profeta, né? E o diretor seria um Raul Seixas, que teria profetizado o confinamento e o último dia do mundo, o dia em que a Terra parou, e até o coronavírus. E tem outros descontentes. O filme é ruim, porque não tem final. E aí, o que esse filme quer? De uma forma geral, todos exploram, em alguma medida, esse filão narrativo, na tentativa de fabricar um significado para o que parece não ter. Seria essas organizações. Porém, essa relação das narrativas e tudo mais, ela vai se esvaindo na profusão de sensações que nos atropelam enquanto assistimos. Parece que as imagens vão se recusando a entrar na vibe da descrição linear, sabe? Parece que elas não querem ser transformadas em narrativa.
E eu acredito que é este o ponto-chave da questão. Mas se não quer ter sua narrativa compreendida, o que esse bendito filme quer? E eu respondo, ele quer ser filme. Essa resposta absurdamente simples esconde uma grande complexidade. Vou tentar desenhar isso. Desde Aristóteles, nós sabemos que as narrativas têm começo, meio e fim. Peças teatrais, livros, filmes que a gente acredita serem bons, né, obedecem a esse esquema. E o mínimo que a gente espera é que o final resolva os problemas apresentados. Que aconteça, enfim, aquilo que ele chama de catarse. Que a obra nos tire das costas a angústia que cada uma das cenas foi colocando ali. Nós esperamos uma narrativa que nos liberte da pressão que ela mesma criou. Esse formato ideal de filmes está tão instalado na nossa cabeça que você considera um absurdo alguns filmes que não combinam com isso. E decide, em função do seu ideal de filmes, o nosso ideal de filmes, que esse filme O Poço não presta. Mas eu e você temos vontade de esquecer uma coisa muito simples. A narrativa apresenta os dados em função do que deseja para o final. O final determina o que vem antes. Quando você descobre algo aparentemente escondido, não é porque você é mais inteligente de todos os mortais. É porque a narrativa te contou isso que você entendeu. É simples assim. Outra coisa básica, a realidade, ela não tem as mesmas intenções que as narrativas. E, portanto, ela não funciona como elas. As obras de arte são fruto de um longo processo de escolhas, monitorado por uma extensa coleção de regras que são morais, que são dos indivíduos de uma sociedade. Nem tem começo, nem tem meio, nem tem fim na realidade. Como diria Trimagazzi, né? É óbvio. Né? Para demonstrar que estamos vivendo dentro das nossas narrativas, por exemplo, pergunte-se se o coronavírus considera-se um mal. Se ele se dignar a te responder, ele vai falar que com certeza não. Somos nós que vemos o coronavírus como vilão, mas ele está feliz, colonizando a Terra por meio daqueles que não lavam as mãos. Né? E ele diria para nós ainda, isso vem sendo feito por vocês há milhares de anos. E vocês não se consideram um mal, diria o coronavírus para nós. Pelo contrário, vocês acreditam que esse lugar que está sendo conquistado por vocês está ficando cada vez melhor. E agora que vocês o dominam, ele será feliz. Aí eu pergunto, será que as imagens do poço aprovariam as narrativas que nós inventamos para elas? Se elas pudessem falar, eu acredito que não. Porque as imagens fizeram de tudo para travar a continuidade da narrativa. As imagens se recusaram à narrativa fácil. Isso demonstra uma coisa, que somos nós que pegamos aquelas imagens do poço e que queremos alguma coisa delas. E o interessante é que nós podemos fazer essa atividade de apropriação cada vez com mais desenvoltura, porque a estrutura apresentada ela é indiferente ao que a gente vai fazer delas. Não te parece esquisito? Eu acho estranho. E é hora de louvar uma grande habilidade desse diretor de nome impronunciável aí. Ele captura nossa mente rasa, oferecendo uma quantidade enorme de símbolos para que você vá brincando com eles e assim hipnotizando o nosso olho crítico, edulcorando os absurdos. Até que um desfinal, que ele não é final, né, venha tripudiar da nossa indigência crítica. O filme não realiza a narrativa que criamos para ele, ou seja, ele não obedece à regra aristotélica de começo, meio e fim. Isso nos revela que os filmes têm começo, meio e fim, e que esses são forjados, que as cenas anteriores são iscas simbólicas para você se divertir. É triste para todos perceber que estávamos perdidos em busca de uma narrativa redentora, uma coisa que nos salvasse. É triste perceber que as imagens vibravam em outra frequência. Quando a gente lê os créditos finais que aparecem sobre o fundo negro,
nós nos encontramos sem imagens e sem respostas. Nós nos tornamos andarilhos órfãos a vagar por um deserto de sentido. Acreditamos que o ponto mais alto da nossa liberdade está na possibilidade de construir nossas próprias imagens mentais a salvo do que programaram para compreendermos. Entende? Entendemos que é possível fabricar uma narrativa sobre a qual nós possamos imprimir o nosso controle. E isso que nós chamamos aqui de nosso controle significa enquadrar aquelas iscas simbólicas que a gente falou lá na cultura que a gente herdou. Ou seja, Dom Quixote, cristianismo, comunismo, neoliberalismo, a ganância do humano, enfim, tudo isso que faz parte de uma cultura pop, sobre a qual quase todo mundo tem controle. Mas o filme não trouxe resposta. Aí a gente pergunta, a gente pode inventar uma? Aí, claro, nos diz o nosso grilo falante. Mas qual seria? Se você não tem uma, você pode buscar na internet. Lá existe uma infinidade de respostas para esse filme O Poço. Mas eu aconselho você a evitar a pesquisa do Google. Ou melhor, usa apenas para abastecer seu raciocínio. Não se esquive de labutar com os problemas encontrados na sua escolha. Você vai precisar lembrar sempre. Se o filme não traz resposta, essas respostas que você vai encontrar lá na internet foram inventadas por pessoas como você e eu. Mas aí que vem uma desgraça. Ter liberdade para inventar ou sentir se revela um purgatório, porque a gente percebe que nós estamos numa prisão de sentido. Desejamos, assim, com todas as nossas energias, que alguém nos diga como inventar coisas novas. Parece que as palavras que nós temos só podem inventar coisas que nós já sabemos. As paredes da nossa cela são essas palavras coagidas a construírem o sentido de liberdade. Mas nós mesmos não somos livres. Nós temos que pensar com elas. Ou seja, nós estamos num poço. E quanto mais isso nos incomoda, mais próximo nós estamos do andar 333. Suas paredes não são de concreto, mas de sentidos que se esmeram em nos apresentar soluções prontas para os nossos problemas. Todos os dias desce por este nosso poço uma plataforma que nos oferece tanto os problemas quanto as soluções que nós devemos dar a eles. É triste constatar isso. Estamos num poço.